dos tumores malignos mais comuns entre os brasileiros, responsável por 10% de todos os casos da doença no país, é o de cólon e reto. É também o terceiro que mais mata no Brasil. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que entre 2023 e 2025 sejam registrados mais de 45 mil novos casos. Recentemente, o jogador de futebol Pelé morreu em decorrência da doença e acendeu a importância de se elevar a atenção para o diagnóstico. Eu converso hoje com o médico cirurgião Rodrigo Dias da Costa, chefe do setor de cirurgia geral da Santa Casa e um dos responsáveis pela parte de cirurgia oncológica digestiva pelo SUS, além de membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e coordenador da residência médica de cirurgia geral vinculado ao COREM da Faculdade São Leopoldo Mandic. Tudo bom? Quantas funções? São algumas atribuições que a gente tem aí, né, Giovana? Seja bem-vindo. Obrigado. Rodrigo, para começar, o que é o câncer de cólon e reto? A palavra câncer, né, ela traz para nós aí a alusão à neoplasia maligna, né? Neoplasia maligna acometendo aí, no caso, o intestino grosso, né, o reto e o ânus. Doença grave hoje em dia, né? Doença muito prevalente e infelizmente a gente vê aí uma deficiência muito grande no setor público principalmente, né? Na parte de prevenção, né? O câncer de colo, né? O câncer de cólon, reto e ânus, a gente tem hoje em dia essa noção, é uma doença totalmente prevenível, né? A gente tem condições de prevenir isso, né? E a gente vê a população aí grandemente acometida por essa moléstia, muitas vezes por falta de um programa de prevenção adequado, né? Quais que são os sintomas dessa doença? Ela é uma doença silenciosa, isso atrapalha o diagnóstico? Como que é com relação a isso? Sim, é uma doença, na verdade, que quando nós somos procurados aí, né, por um paciente de maneira espontânea, vamos colocar assim, né, por algum sintoma em específico, geralmente, Giovana, infelizmente, nós já estamos aí diante de uma patologia no estadio um pouco mais avançado, né, onde o tratamento pode ficar um pouco prejudicado, vamos dizer assim, e as chances de cura diminuem muito. A gente sempre tenta enfatizar nas nossas orientações, em aulas, em palestras que a gente dá, a gente sempre busca, né, orientar tanto os colegas, né, quanto a população em geral, da importância de estarem sempre realizando o exame preventivo, a investigação proativa, né, antes do início da sintomatologia. O diagnóstico precoce é o fator decisivo aí no tratamento, é o fator decisivo na busca pela cura da doença, né? Então a gente sempre tem que tentar estar buscando isso. Essa doença, ela tem sintomas parecidos com outras doenças? Ou, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma prisão de ventre e não relaciona diretamente a ela? Como que é isso? Giovana, isso é extremamente comum, extremamente comum. A gente é grandemente procurado no consultório por sintomas que muitas vezes, até outros colegas, né, às vezes acabam avaliando o paciente e tal, e encaminham para a gente, muitas vezes com um diagnóstico equivocado, eventualmente às vezes porque não é da área, não está totalmente relacionado à função que o indivíduo desempenha, ele acaba mandando para a gente, hipótese diagnóstica interrogada, doença hemorroidária, ou constipação crônica, e aí muitas vezes você vai avaliar, a única queixa que o paciente tem, tive um sangramento, doutor, fui evacuar, tem acontecido aí mais ou menos há um mês, né? E durante a evacuação teve ali um pouco de liberação de sangue e tal, fiquei um pouco assustado, mas logo pensei que pudesse ser uma doença hemorroidária e já fiquei tranquilo e as coisas se resolveram dessa forma. Com relação aos sintomas, o que assim é de mais alerta para quem tem algum problema que às vezes considera ser uma prisão de ventre, por exemplo? Quais são os fatores de alerta? Os fatores de alerta são, né, os principais, né, que a gente sempre comenta, é o que está descrito, na verdade, a alteração de hábito intestinal. O indivíduo tem, né, a gente espera, né, e a gente sempre tenta levantar isso, né, pôr isso na cabeça das pessoas, a gente tem que tentar conhecer o nosso corpo, né, a gente tem que tentar entender os hábitos do nosso organismo, né. O funcionamento intestinal é um desses hábitos e é de extrema importância que o indivíduo tenha
faça alusão desse hábito, se está se mantendo, se está sofrendo alteração, se está mudando, o que está acontecendo. Eventualmente eu levanto e vou ao banheiro todo dia de manhã, um exemplo, tenho lá minha evacuação todos os dias de manhã. E em algum determinado momento, sem mudar o meu hábito alimentar, eu comecei a ter 4, 5 evacuações ao longo do dia. Ou eu tenho minha evacuação diária e, eventualmente, comecei a ter um quadro de constipação, né? E comecei a evacuar a cada 3 dias. Quer dizer, o seu hábito intestinal está mudando. Será que é um problema funcional? Será que é algum problema relacionado à parte alimentar? Será que você está desenvolvendo alguma doença inflamatória do seu intestino? Ou a gente não pode afastar a presença aí de um quadro neoplásico, né, de uma neoplasia, né, que é o câncer de cólon, que pode estar começando a se manifestar por aí. Né? Em qualquer um desses cenários, qual que é a indicação? Percebeu alguma mudança no hábito intestinal repentina? O que fazer? Uma alteração observada no hábito intestinal tem que ser comunicada ao seu médico. Né? A gente sempre orienta que as pessoas têm que ter um médico assistente, um médico que cuide, que faça o acompanhamento geral. Né? Não necessariamente tem que ser um especialista, mas um médico, um bom clínico geral, ele vai conseguir dar essa orientação e ter esse feeling de que alguma coisa não está bem, que aí sim deve ser encaminhado a um especialista. Aí a gente vai fazer toda a investigação e se houver alguma doença, alguma alteração, no caso aí do que a gente está discutindo, a presença de uma neoplasia, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico provavelmente de maneira precoce. E isso é fundamental na cura desse paciente. Com relação ao câncer de cólon, existe algum perfil que está mais vulnerável à doença? Geralmente a gente observa, né? A gente observa pacientes acima de 50 anos de idade, é onde você tem uma prevalência um pouco maior, pacientes obesos, né? Pacientes tabagistas, pacientes que são portadores de doença inflamatória intestinal, né? A própria doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, pacientes que têm mau hábito alimentar, com ingesta rica em carne vermelha, né? Tudo isso são fatores, todos esses são fatores que a gente consegue delimitar uma determinada população e é a população onde a gente tem maior risco para neoplasia de cólon. Então, se a pessoa ela se enquadra em alguma dessas características, ela deve ficar ainda mais atenta em caso de sintomas? Sem dúvida, Giovana, sem dúvida. Ela tem que ficar mais atenta, ela tem que fazer o acompanhamento mais próximo, né? E tem outros fatores que durante a investigação se acaba descobrindo, né? Que na verdade já seriam aí outras entidades patológicas aí. O paciente tem, por exemplo, polipose adenomatosa familiar, o paciente tem pólipos intestinais, né? São doenças, né? Vamos dizer, são acometimentos que o indivíduo tem no cólon, né? Anatomicamente, que podem estar relacionados aí ao surgimento da neoplasia também. Então, são pessoas que têm que ter um cuidado maior. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas com relação à alimentação. Eu li que pessoas que têm uma alimentação com maior consumo de gordura do que proteína têm maior predisposição a desenvolver câncer de cólon. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade, né? Alimentação rica em gordura, alimentação rica em carne vermelha, alimentação rica em produtos ultraprocessados, né? Produtos que são ricos em nitrito, né? Que são convertidos aí depois dentro do próprio organismo em nitrosamina, né? Que aumentam a vida útil aí de prateleira, né? Essa substância nitrosamina é altamente carcinogênica, né? Ela é um dos fatores de risco para desenvolvimento de neoplasia, né? A neoplasia, na verdade, o que é? Um tecido, como o nome diz aí, né? É um tecido novo que surge, né? Ele surge do quê? De uma falha de DNA, de uma falha de replicação celular. Então, quer dizer, é um tecido que ele não responde às ordens do seu organismo. É um tecido novo que está crescendo, né? Que seria uma massa tumoral de crescimento independente, né? Então, tudo que pode alterar o DNA da sua célula e fazer com que um tecido novo surja, né, e comece a crescer e se replicar de maneira descontrolada, que não obedece ao seu organismo, né, isso é o que a gente chama de neoplasia, no caso aí o câncer, né, e quando acontece no cólon, o câncer de cólon, né. Falando especificamente da alimentação com carne vermelha, existe um limite máximo para a gente
colocar de consumo de carne vermelha, por exemplo, semanal, para evitar isso? Ou... A gente sabe que porções de carne vermelha, né, que a gente colocaria seguramente aí 200 a 300 gramas de carne vermelha por semana, eu acho que a gente teria aí uma correlação segura, né? Mas as porções altas, né, porções maiores de carne vermelha, sem dúvida, isso é um fator de risco importante para câncer de cólon, né? E o brasileiro tem esse hábito. Tem o costume. Tem esse hábito. Então, é uma verdadeira paixão, né, para o brasileiro. Sim. Quando nós falamos em doenças inflamatórias intestinais, quais que são as principais relacionadas a essa doença? As principais, na verdade, são as que eu acabei citando já anteriormente. A doença de Crohn, né, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? São doenças aí que você vai ter um acometimento maior. Essa população em específico tem um acometimento maior por doença neoplásica de cólon. Quem tem síndrome do intestino irritável, está predisposto a desenvolver câncer de A síndrome do cólon? intestino irritável, não existe uma correlação definida ainda, pelo menos na literatura, onde os pacientes portadores de síndrome do intestino irritável, síndrome do cólon irritável, né, esses pacientes tenham uma maior incidência de câncer de cólon. Não existe essa correlação, né? Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco mais sobre essa doença e também a prevenção. A gente volta já. O Conecta Entrevista recebe hoje o médico cirurgião Rodrigo Dias da Costa. Nós estamos falando sobre câncer de cólon e reto. Doutor, qual que é a influência do histórico familiar no aparecimento, no surgimento dessa doença? O câncer de cólon, ele sabidamente tem um fator familiar importante, né? A hereditariedade da doença, né? Inclusive, é um dos fatores que a gente avalia, né? Que a gente leva em consideração na indicação dos exames complementares de investigação da doença, né? Uma das perguntas que tem que fazer parte obrigatoriamente, da anamnese, da investigação clínica, do médico assistente, uma rede básica, enfim, não especialista nessa área, tem que ser o histórico familiar relacionado ao câncer de cólon para o paciente que tiver ali em avaliação, né? Essa relação realmente é muito forte. Por que esse câncer é tão mortal no Brasil? Tem relação somente com a dificuldade do diagnóstico precoce? Quais outros fatores estão envolvidos nisso? Um dos fatores que eu acredito que chame muito a atenção seja a parte alimentar, né? A dieta do brasileiro, o brasileiro enfatiza bastante o consumo da carne, né? Faz parte da cultura, né? E da carne vermelha. Esse, sem dúvida, é um dos fatores importantíssimos aí no acometimento da doença. Outra coisa que também nos chama bastante atenção é a obesidade, que na verdade é um problema hoje em dia mundial, né? A pouca prática de atividade física, né? Prejudicando aí um pouco o esvaziamento intestinal, piorando o trânsito intestinal, né? Aumentando o tempo de permanência dos resíduos alimentares e fecalóides no interior da luz intestinal. Isso tudo piora muito, né? Aumenta muito a incidência da doença. E do outro lado da balança, nós temos aí a dificuldade também de estar realizando o diagnóstico precoce, né? A realização dos exames. Hoje, o SUS melhorou muito, né? A rede pública consegue dar uma importância e uma atenção muito melhor. A gente vê isso hoje em dia, né? Do que, por exemplo, na época que eu era estudante de medicina. A gente vê que houve um avanço muito grande, nem tem tanto tempo isso, mas a gente vê que o diagnóstico precoce ele é decisivo no tratamento. Lugares onde você tem pior evolução da doença são lugares onde você tem dificuldade de realização do diagnóstico precoce, né? Nós já falamos que a constipação pode ser um sintoma do câncer de cólon. O senhor, inclusive, acabou de falar um pouco sobre isso. Ela também pode ser a causa? A causa em específico, não, né? É um fator que colabora para o acontecimento, mas não é o fator causador, né? A gente tem aí uma série de pacientes que acompanham quadros de distonia de intestino, de mau funcionamento intestinal, pacientes constipados crônicos, né?
que não evoluem com o surgimento de neoplasia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores colaborativos para o surgimento da doença, né? Tem que ser tratado. Na vivência do senhor como médico, o senhor vê as pessoas um pouco acomodadas com problemas intestinais? Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de constipação, ela leva aquilo como algo normal da vida dela e acaba não procurando tratamento? Como que é com relação a isso? Muitas vezes as pessoas atribuem a constipação intestinal à normalidade ou colocam a causa disso como sendo o dia a dia corrido, né? E esse é um erro comum que a gente está bastante habituado a ver acontecer, né? E não é para ser assim, não é para ser assim. O seu dia a dia, o seu intestino, ele não tem que se adaptar ao seu dia a dia, né? Na verdade, o seu dia a dia você tem que tentar enquadrar de uma forma que ele não seja maléfico a você, que você consiga desenvolver as suas atividades, mas consiga também cuidar do seu corpo e fazer com que você tenha aí um bom hábito intestinal, boas horas de sono, uma boa alimentação, tempo para fazer uma atividade física, né? Que você não viva exclusivamente aí por conta do ritmo frenético de trabalho e sem dúvida você vai colher frutos ruins disso aí num futuro próximo. Dessa forma é possível entender que essa doença, o desenvolvimento dessa doença está totalmente ligado não a um ou dois fatores, mas ao hábito de vida da pessoa, é isso? Exatamente, Giovana, você matou agora a charada. É uma doença multifatorial. Não existe um botão vermelho mágico que você aperte e fale, esse paciente vai ter, esse paciente não vai ter. Não, não é. É uma somatória de fatores, é um enlace de situações que tem que acontecer, né? Tem que acontecer em cadeia para que o indivíduo venha a desenvolver o câncer de cólon. Exceto doenças que eu citei agora há pouco, né? Existe uma entidade patológica chamada polipose adenomatosa familiar, né? São ali, é caracterizado pela presença de pólipos ocupando praticamente toda a mucosa do cólon, né? Dos cólons, e é uma doença que, incrivelmente, quando você vai ler, ela está relacionada a 100% de incidência de câncer de cólon, né? Como assim? Não entendi. Se você tiver polipose adenomatosa familiar, você é um candidato que com certeza desenvolverá câncer de cólon, né? Inclusive é uma das indicações aí do paciente que vai acabar evoluindo para uma cirurgia chamada colectomia, que é a retirada desse intestino grosso, porque é um paciente que sabidamente vai ter neoplasia de cólon, né? A gente já sabe disso. Então, fora isso, que é uma condição sine qua non, o câncer de cólon, de maneira geral, se a gente for pensar em massa populacional, ele é multifatorial. Ele está relacionado a um conjunto de fatores que vão desenvolver a doença, entendeu? Quando nós pensamos na questão do quanto esse câncer mata e também nos custos para os tratamentos, enfim, a gente pode pensar em quais políticas públicas seriam necessárias para conscientizar mais as pessoas com relação à alimentação, exercícios físicos, sobre não fumar, sobre vícios com álcool. Como que o senhor vê isso? Tivemos uma discussão, inclusive ontem, no grupo dos residentes, sobre isso, né? O quanto seria economizado de verba pública se a gente tivesse uma política preventiva mais acirrada, né? Se a gente conseguisse fazer o diagnóstico mais precoce, né? Pacientes vêm para nós muitas vezes encaminhados de colegas de cidades vizinhas aqui no nosso serviço de oncologia de Araras, né? Já com diagnóstico tardio, sabe? Pacientes em estágio avançado. O paciente vai muitas vezes para uma cirurgia paliativa, vai seguir com um tratamento quimioterápico que não vai ser totalmente efetivo, né? Um tratamento aí realmente de conforto, de paliação, e não era, se a gente conseguisse fazer, como eu falei no começo, é uma doença prevenível. Se você conseguisse fazer essa investigação de maneira mais precoce, sem dúvida, né, a gente teria um resultado melhor. As despesas seriam muito menores para o serviço público. Então, eu acho que é uma coisa para ser pensada, para ser discutida, entendeu? De repente, puxar um pouco a investigação, o screening, né? Puxar um pouco para o cara mais jovem, para o paciente que talvez esteja aí começando a frequentar o médico, que não tem aí já mais de 50 anos de idade, que é o que é preconizado hoje. Para os pacientes mais jovens, será que a gente consegue fazer uma diminuição da incidência? Eu acredito que sim, entendeu? Com relação aos exames preventivos, a partir de qual idade eles são indicados? Sim.
Só um detalhe, a maior prevenção, na verdade, no caso do câncer de cólon é a orientação, né? A gente precisa orientar, né, as pessoas, orientar a população, os sintomas, os sinais de alarme, coisas que tem que chamar atenção, né? Hábito intestinal, que você colocou muito bem, as alterações de hábito intestinal, os hábitos de vida, né? Isso tem que chamar a atenção do paciente para que ele, que até então não é paciente, né? Para que ele tenha aí um diagnóstico precoce, caso esteja acontecendo alguma coisa, consiga ter um resultado bom, né? Com relação aos exames complementares, existe aí a realização do sangue oculto, pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? O que é isso? Vai colher o material fecal ali do indivíduo e vai pesquisar a presença de sangue nessas fezes, né? A gente fala sangue oculto, por quê? Porque não é o sangue visto, né, presenciado, ali, o sangramento presenciado pelo paciente. A fezes tem um aspecto normal, só que tem uma pequena quantidade de sangue que está diluído no meio dessa massa fecal que o paciente não vê, né? Isso tem que ser visto no laboratório. E aí, esse é um dos fatores de apontamento para a neoplasia de cólon, né? Mas a incidência de falso positivo e de falso negativo é muito alta, é muito alta. Vou dar um exemplo fácil, simples. O paciente tem, por exemplo, doença hemorroidária. Ele tem lá hemorroidas, né? Ele vem ali com um sangue oculto positivo. Você consegue afastar que esse paciente tenha câncer de cólon? Não, você não consegue. Ah, mas ele tem doença hemorroidária, ele sangrou por causa da doença hemorroidária. E aí eu te pergunto, Giovana, o que impede esse paciente de ter câncer de cólon e doença hemorroidária ao mesmo tempo? Isso é super comum, nada impede, entendeu? Então, fazer a pesquisa só baseado na pesquisa de sangue oculto, hoje em dia é muito falho, a gente sabe que é falho, né? Inclusive, Giovana, sendo assim bem sincero, eu nem peço mais pesquisa de sangue oculto. Sei que tem alguns colegas que pedem, né? Longe de mim criticar aí alguma conduta, mas eu particularmente eu não consigo acreditar muito mais, né, nesse método de investigação. A gente sabe que hoje em dia o método ouro, né, para a investigação de neoplasia de cólon é realmente a realização da colonoscopia, né? A colonoscopia, quando eu era estudante, era um exame assim, nossa, vai ter uma colonoscopia, era um evento. Mas hoje em dia a gente já vê que é um exame de fácil acesso, né? Pelo menos na nossa região em si, que na nossa região onde a gente está atuando aqui, hoje em dia a gente consegue ter um acesso bom com a colonoscopia, mesmo na rede pública, né? Os pacientes têm acesso a estar realizando o exame, né? Então, falta realmente, eu acho que assim, o principal fator de prevenção, como eu te falei, é o quê? Na minha opinião, é a orientação. O paciente tem que estar orientado, ele tem que ter entendimento, né, que, com 45 anos de idade eu preciso procurar a rede pública, está na hora de eu realizar um exame de investigação. Igual hoje em dia as políticas são muito ferrenhas, né, com relação ao câncer de próstata, com relação ao câncer de mama, né, que são aí também outros dois tipos de neoplasias malignas aí, que tem grande mortalidade hoje, ainda no Brasil, infelizmente, né? E o câncer de cólon vem ocupando aí a terceira posição, né? E é um câncer totalmente prevenível, né? E curável? Curável, totalmente curável. Se você conseguir fazer o diagnóstico precoce, né? O paciente receber a assistência adequada, né? Ou o tratamento cirúrgico, para o qual ele vai ser encaminhado, o tratamento quimioterápico, enfim, o paciente tem uma chance altíssima de cura, sim. Doutor, muito obrigada pela participação. Imagina, Giovana, é um prazer fazer parte aqui do grupo e poder estar discutindo isso aqui com você, tentar levar isso aí para a população, né, poder passar um pouco dessa informação. A gente que trabalha na rede pública, a gente que tem acesso aí a esses pacientes do SUS, né, pacientes muitas vezes que são, às vezes, pouco envolvidos, né, pelo sistema de saúde, muitas vezes acabam ficando um pouco marginalizados e não tem uma orientação adequada. É um prazer poder tentar levar isso aí para eles. Eu sei que vocês divulgam isso e tomara que isso ajude alguém, ajude algum desses possíveis, né, pacientes aí no futuro e que consiga fazer um diagnóstico rápido e tratar. A informação sempre é um principal veículo de prevenção para qualquer doença. O Conecta Entrevista desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.